Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. O assunto de hoje é contratos administrativos. No estúdio da TV Justiça, aqui em Brasília, estamos com os alunos do Unicesp e Uniceub. E via web, estamos com os alunos do SED Cursos. Olá, pessoal. Vamos conhecê-los antes de começar. Por favor. Oi, meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante de Direito, estou cursando o 5º semestre e pretendo advogar. Ah, que ótimo. Corajosa. Você? Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do 7º semestre e eu pretendo seguir a carreira de delegado da Polícia Civil. Ah, que ótimo. Parabéns. Meu nome é Fernanda, sou aluna do 4º semestre de Direito, fazer concurso público. Que ótimo. Está na metade do curso, hein? Já viu Direito Administrativo? Uma parte. Olá, sou Charlene Teles, estou cursando o 4º semestre e pretendo atuar na promotoria. Ah, que ótimo. Concurso para o Ministério Público. Isso. Difícil concurso. Você? Olá, meu nome é Alander, estou no 2º semestre, pretendo atuar na área de concursos. Que ótimo. Pessoal, via web. Olá. Oi, meu nome é Roberta, sou Olá, meu nome é Evandro. Olá, meu nome é Ailton. Olá, o meu nome é Cleo. Olá, meu nome é Sherman. Que ótimo, que ótimo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vamos começar o nosso programa de hoje tratando dos principais aspectos do contrato administrativo. A primeira coisa a deixar clara é o conceito de contrato administrativo. Contrato administrativo pode ser conceituado como o acordo de vontades, o ajuste de vontades que a administração pública, nessa qualidade, celebra com pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para a consecução de um fim de interesse público. É importante também dizer que há uma sistematização legal sobre o assunto. Temos uma lei que trata dos principais aspectos do contrato administrativo. É a Lei 8666 de 93. É isso mesmo. A 8666 de 93, ela disciplina tanto a licitação quanto o contrato administrativo. Importante também dizer que a Lei 8666, no parágrafo único do artigo 2º, define contrato. A lei não fala em contrato administrativo. A lei fala assim: considera-se, para fins desta lei, contrato todo ajuste, todo acordo de vontades celebrado entre a administração pública e o particular, gerando obrigações recíprocas. Percebam que a 8666, quando define, repito, no artigo 2º, parágrafo único, contrato, ela vai dizer: é o acordo, é o ajuste entre a administração pública e o particular, para criar obrigações recíprocas, independente do nome que vai ser dado. A lei diz: há contrato entre a administração e o particular. Mas quando eu comecei, disse para vocês que normalmente se conceitua o contrato administrativo como acordo que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de um fim de interesse público. Percebam que a doutrina, ao conceituar o contrato, a doutrina enxerga no contrato um ajuste mais amplo, tanto com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. E a lei não. A lei, ao conceituar contrato, restringe o acordo a particulares. O contrato administrativo é uma espécie dentro do gênero contratos. A doutrina também aponta algumas características dos chamados contratos administrativos. De forma sistemática, podemos apontar as seguintes. Primeira característica: o contrato administrativo, ele é sempre consensual. O contrato administrativo, ele é sempre consensual porque ele depende da anuência, da concordância, da manifestação da vontade do contratado.
Ninguém contrata sozinho. A administração pública, para contratar, ela precisa contratar com alguém. E esse alguém tem que aceitar. Por isso que o contrato administrativo ele é consensual. A segunda característica é o contrato administrativo, ele é, em regra, oneroso. Ou seja, ele possui um conteúdo econômico, em regra. Excepcionalmente, se houver previsão legal, princípio da legalidade, ele pode ter um conteúdo não oneroso, mas não é a regra. A regra é que ele tem um conteúdo econômico. Quem contrata pretende receber alguma coisa pela prestação. Terceira característica, o contrato administrativo, ele é formal. Não basta as partes manifestarem a sua vontade. É necessário que as formalidades previstas na lei sejam observadas. E, em regra, o contrato administrativo, ele é escrito. Olha que coisa importante. Em regra. Por que em regra, professor? Porque a Lei 8666, no artigo 60, vai dizer que o contrato administrativo pode ser verbal, se for um contrato de pronta entrega, pronto pagamento, e cujo valor não exceda a 5% do valor previsto para a modalidade de convite, isto é, R$4.000. Se o contrato é de pronta entrega, pronto pagamento e até R$4.000, a administração pode escolher se faz a forma escrita ou se faz a forma verbal. Olha que importante, temos aí uma hipótese na qual a forma é discricionária. Caberá à autoridade dizer se prefere por escrito ou se prefere verbal. Mas, em regra, o contrato administrativo ele é por escrito. Por isso que a doutrina aponta. O contrato ele é formal. Quarta característica, o contrato administrativo ele é comutativo. As partes possuem prestações equivalentes e pré-conhecidas. A administração sabe o que vai fazer e o contratado sabe o quanto receberá pela sua prestação. A administração faz, o contratado faz também. Obrigações equivalentes, obrigações recíprocas. A próxima característica é que o contrato administrativo, ele é intuito personae. O contrato administrativo ele é personalíssimo. A administração celebra o contrato administrativo em razão das características pessoais daquele que ela escolheu para contratar. Lembrem-se que a administração pública não contrata quem quiser. A administração ela vai fazer um procedimento licitatório, também é a regra. E entre todos aqueles interessados em contratar, ela escolhe um, aquele que assinará o contrato administrativo. Se eu contratei você, é você que tem que fazer o contrato. Por isso que o contrato ele é personalíssimo. Por isso que o contrato administrativo é intuito personae. Importantíssimo lembrar que a Lei 8666, ela admite no artigo 72, de forma excepcional, a subcontratação. Por que você está falando assim, professor? Porque se é possível subcontratar, eu estou tendo uma exceção ao caráter personalíssimo do contrato administrativo. Mas a regra é, ele é personalíssimo. Excepcionalmente, o artigo 72 da 8666 admite a subcontratação. Também é característica do contrato administrativo a presença das cláusulas exorbitantes. A presença das cláusulas exorbitantes caracteriza o contrato administrativo, peculiariza o contrato administrativo. Por quê? Porque essas cláusulas não podem jamais existir em um contrato de direito privado. Mas o que são cláusulas exorbitantes, professor? Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que dão privilégios à administração dentro da relação contratual. São cláusulas que colocam a administração no nível de verticalidade em relação ao contratado. O que é peculiar do direito administrativo é leonino no direito privado. O que é característico do direito administrativo é abusivo no direito privado. Presença das cláusulas exorbitantes. Também vale dizer, é característica dos contratos administrativos ele ser um contrato de adesão.
aquele que contrata com a administração, adere às condições contratuais. Essas, portanto, são as principais características do contrato administrativo. Ele é consensual, ele é formal, ele é oneroso, ele é comutativo, ele é personalíssimo, ele possui cláusulas exorbitantes e ele é um contrato de adesão. A Lei 8.666 ainda traz, no seu artigo 54, as regras que orientarão a interpretação do contrato administrativo. Como que se deve interpretar um contrato administrativo? A lei nos ajuda, a lei nos orienta, a lei vai dizer, primeiro, o contrato administrativo, ele se interpreta a partir de suas cláusulas regulamentares. Segundo, o contrato administrativo, ele se interpreta a partir dos preceitos de direito público e, subsidiariamente, pelos princípios da teoria geral do contrato próprio do direito privado. Primeiro, eu leio as cláusulas. Se não for suficiente, eu recorro aos princípios de direito público. Se ainda assim não for suficiente, eu recorro aos princípios da teoria geral dos contratos. Temos os contratos administrativos ainda, cláusulas necessárias. O que são as cláusulas necessárias? Como o próprio nome diz, cláusula necessária são aquelas cláusulas obrigatórias, necessárias, em todo contrato administrativo. Todo contrato administrativo deve obrigatoriamente trazer essas cláusulas, que estão previstas no artigo 55 da Lei 8.666. O artigo 55, ele traz uma lista de cláusulas que todo contrato deve possuir. Mas ali eu tenho uma coisa perigosa. Por quê? Porque o artigo 55 fala assim, são cláusulas necessárias em qualquer contrato administrativo. 2 pontos. E em um dos incisos do artigo 55, vem a garantia quando exigida. Gente, a garantia, a exigência da garantia só vai ser cláusula necessária se a administração quiser exigir do contratado a garantia. Eu, administração pública, contrato você para você fornecer um bem, para você prestar um serviço, para você construir uma obra. Eu contrato você e digo, preciso de uma garantia para assegurar a plena execução do contrato. Se eu exijo a garantia, ela passa a ser cláusula o quê? Necessária. Mas, se a administração disser, não, a garantia ela não é necessária, ela não se justifica, porque o contrato é pequeno, é bobo. Então eu não quero exigir garantia. Aí a garantia não é cláusula necessária. É só uma observação, porque nos deparamos com o artigo dizendo, são cláusulas necessárias em todo contrato. E uma delas que diz, a garantia, quando exigida. Então, se ela só é obrigatória quando exigida, ela não é sempre obrigatória. Mas aproveitando, vamos falar da garantia. O que é a garantia, professor? A garantia é a exigência que a administração pública faz para se acautelar. É a exigência que a administração pública faz para se precaver de um futuro inadimplemento contratual. A administração fala, eu estou contratando essa pessoa jurídica para executar o contrato, mas eu não tenho certeza se ela conseguirá. Eu espero. Tanto é que eu a contratei. Mas por segurança, eu exijo dela a garantia. A administração exige a garantia se quiser. E quais são as formas de garantia previstas na lei? Artigo 56 da 8.666. Primeiro, dinheiro ou títulos da dívida pública. Segundo, seguro-garantia. Terceiro, fiança bancária. A administração exige a garantia do contratado se a administração quiser. Se ela não quiser, ela não exige. Mas uma vez exigida, cabe ao contratado escolher
a garantia que deseja prestar. Claro, é quem está garantindo que escolhe a garantia. Então, cabe a você, contratado, dizer, ó, administração, eu quero garantir oferecendo títulos à dívida pública. Ou vou oferecer uma fiança bancária. Insisto, a administração exige se quiser. Uma vez exigida, cabe ao contratado escolher entre as garantias previstas na lei. Qual o percentual da garantia? A regra é que a garantia seja de 5% do valor do contrato. Tudo bem? Mas a 8666, nesse mesmo artigo 56, vai dizer, excepcionalmente, se o contrato envolver riscos consideráveis, se ele for de grande vulto, se ele tiver complexidade técnica, a administração poderá ampliar a garantia para até 10%. A lógica é, se aumenta o risco, deve aumentar o quê, gente? A garantia. Riscos financeiros consideráveis, complexidade técnica, alto vulto. A administração pode pensar, esse contratado não vai dar conta. Então, para me antecipar, elevo a garantia de até 5% para até 10%. Mas, insisto, regra, 5%. Exceção, 10%. Claro isso aqui? Muito importante. O contrato administrativo, ele pode ser alterado ao longo do seu curso. Claro, o contrato administrativo pode ser alterado ao longo do seu curso, porque, como eu disse, a finalidade de qualquer contrato administrativo é o interesse público. Estão lembrados? O que é contrato? É o acordo de vontades entre a administração, que nessa qualidade celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de um interesse público. Se o fim do contrato é o interesse público pode mudar. Se o interesse público pode mudar, o contrato também poderá mudar para satisfazer o interesse público. O contratado aceita qualquer mudança, mas a lei consagra ao contratado pela administração um direito. O direito de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Posso alterar o contrato? Posso. Não podemos esquecer. Princípio da legalidade. A administração faz o que a lei manda. Então, ela pode alterar o contrato obedecendo à lei. Mas, como disse, apesar disso, a lei assegura ao contratado um direito de ver mantido, ao longo de toda a execução do contrato, o equilíbrio econômico-financeiro, que alguns preferem chamar de equação econômico-financeira. O que é isso, professor? Equilíbrio econômico-financeiro, ou equação econômica-financeira, é a relação de equilíbrio, é a relação de congruência entre os encargos do contratado e o valor pago pela administração. É a relação de congruência entre o que o contratado faz e o quanto a administração pública o remunera. Se o contrato se tornou mais oneroso porque a administração alterou o contrato para atender ao interesse público, o contratado terá direito de ver reequilibrado a relação jurídica contratual. Muitíssimo importante. Outra questão relevante que devemos tratar, a responsabilidade do contratado na execução do contrato. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 16, tratando exatamente sobre esse ponto. A 8666, no artigo 70, vai dizer o seguinte: o contratado, ele responde pela execução do contrato. O contratado, ele recebe para executar o contrato, logo, essa execução corre por sua conta e risco. Então, se o contratado, na execução do contrato, ou após a execução do contrato, lesa alguém ou lesa a administração, caberá ao contratado responder pelos danos gerados. Professor, uma responsabilidade objetiva ou uma responsabilidade subjetiva?
cuidado, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Então, você tem que pensar, a responsabilidade do contratado será objetiva se o contratado estiver executando um serviço público. Porque o contratado, ele pode estar fornecendo um produto para a administração. Ele pode estar construindo uma obra para a administração. Ele pode estar prestando um serviço para a administração. E aí a responsabilidade não é objetiva. A responsabilidade é subjetiva. Porque fornecer a obra, prestar serviço, não é serviço público. Muito importante. Em relação aos encargos trabalhistas, professor, e em relação aos encargos fiscais, e em relação aos encargos comerciais decorrentes da execução do contrato, a 8666 diz: quem responde pelos encargos trabalhistas é o contratado. Quem responde pelos encargos comerciais é o contratado. Quem encargos fiscais é o contratado. A administração não tem nada a ver com isso. Mas por que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou na DC número 16? Porque o TST possui uma súmula, a súmula 331. E a súmula 331 do TST dizia que o Estado respondia pelos encargos trabalhistas que a administração respondia, pelos encargos trabalhistas que o contratado não assumiu. Se o contratado não pagasse os encargos trabalhistas, a administração pagaria. Embora a lei dissesse que não pagava, não responde. Mas o governo do Distrito Federal, em face da súmula 331 do TST, ajuizou uma ADC, que o STF, no final do ano passado, disse: a lei 8666 é constitucional, não transfere encargo algum. Tudo bem? E encargos previdenciários, professor? A lei 8666 diz que o contratado e a administração, em encargos previdenciários, a administração e o contratado respondem solidariamente. Muito importante. Vamos finalizar o primeiro bloco e daqui a pouco nós voltamos com a participação dos nossos alunos aqui no estúdio em Brasília e nossos alunos via web. Até daqui a pouco. Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. O assunto de hoje é contratos administrativos. Nesse segundo bloco, contaremos com a participação dos alunos que estão aqui no estúdio da TV Justiça em Brasília e com os alunos via web do SED Cursos. Os alunos farão perguntas que desenvolveremos a explicação e que possam tirar dúvidas sobre o tema. Vamos começar. Quais são as principais cláusulas exorbitantes? Nosso colega pergunta: professor, se as cláusulas exorbitantes são próprias do contrato administrativo, quais são as principais cláusulas exorbitantes? As principais cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos estão no artigo 58 da Lei 8666. São as seguintes. Primeiro, a administração pode alterar unilateralmente o contrato administrativo. Vejam, é o que eu disse anteriormente, se o interesse público muda, o contrato também deve mudar. E a administração pode alterar o contrato unilateralmente, sem a concordância do contratado. Também é cláusula exorbitante a possibilidade de rescisão unilateral. A administração pública pode acabar unilateralmente com o contrato administrativo. Também é cláusula exorbitante a possibilidade da administração de aplicar sanções ao contratado pelo inadimplemento total ou parcial do contrato. É cláusula exorbitante, vimos que não está no artigo 58, mas é cláusula exorbitante,
a possibilidade de exigir garantias. Se eu posso exigir de você uma garantia ou posso não exigir, isso é um poder que eu tenho na relação contratual. Também é cláusula exorbitante a restrição à exceção do contrato não cumprido. Estão lembrados? Artigo 78.15 da 8666, mesmo a administração não pagando o contratado não pode finalizar a execução do contrato sem esperar o prazo de 90 dias. Questão muito importante, mas vamos para a próxima. Pessoal do 7 concurso. Professor, o que é contrato administrativo de concessão de serviço público? O pessoal do SED Cursos pergunta: o que é contrato administrativo de concessão de serviço público? Importante dizer, a Lei 8666 de 93 é a lei geral de contratos administrativos e ela trata de alguns contratos, como o contrato de obra, artigo 6º, inciso 1, o contrato de serviços, artigo 6º, inciso 2, e o contrato de fornecimento, artigo 6º, inciso 3, e de outros, como alienação. Só que o contrato administrativo de concessão de serviços públicos está em outra lei. Está na Lei 8987 de 95, que conceitua o contrato de concessão de serviço público como sendo o contrato que a administração pública conceitua o contrato de concessão de serviços públicos como aquele que transfere à pessoa jurídica, mediante licitação, na modalidade de concorrência, apenas a execução do contrato administrativo de serviços públicos. E esse contratado, esse concessionário, responderá pela execução do serviço por sua conta e risco. O conceito de contrato administrativo de concessão de serviço público está no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8987 de 95. Questão importante. Pessoal do estúdio. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por quanto tempo podem durar os contratos administrativos? Por quanto tempo, professor, pode durar o contrato administrativo? Atenção, a Lei 8666 de 93, Lei Geral sobre Contratos, ela diz que é proibido contrato administrativo por tempo indeterminado. Todo contrato tem prazo, é proibido, a lei é expressa, contrato por prazo indeterminado. E em regra, a duração do contrato é de 12 meses, correspondendo à vigência do crédito orçamentário. Em situações excepcionais, o contrato pode ter um prazo de duração maior. O artigo 57 da 8666 traz essas exceções, mas em regra, 12 meses, correspondendo à vigência do crédito orçamentário. Importante dizer que o artigo 57 da 8666 de 93, que trata do prazo de duração dos contratos, sofreu uma alteração em virtude de uma lei de 2010, do meio do ano de 2010. Vamos para o pessoal da web. Olá, eu queria saber o que significa PPP. PPP. O que significa a expressão PPP? A PPP é a chamada parceria público-privada, que também é um contrato administrativo. A parceria público-privada, disciplinada pela Lei 11.079 de 2004, também é um contrato administrativo, mas também é um contrato administrativo de concessão. Mas é uma concessão especial. Por que é uma concessão especial? Porque ela envolve duas fontes remuneratórias. Ela envolve a fonte remuneratória do poder público, que remunera o parceiro privado, e a tarifa que o usuário do serviço prestado paga ao prestador do serviço. Eu tenho o parceiro público, a administração, eu tenho o parceiro privado, o particular. Entre o parceiro público, a administração, e o parceiro privado, o particular, eu tenho um contrato administrativo de concessão de serviços públicos, chamado de PPP. Muito importante, muito atual a questão. Próxima dúvida aqui do estúdio. Professor, qual a diferença entre fato príncipe e fato da administração? Professor,
Qual a diferença entre fato do príncipe e fato da administração? E importantíssimo também, o que é fato do príncipe, o que é fato da administração? Esses dois acontecimentos repercutem sobre o contrato, tornando difícil ou impossível a sua execução nos termos inicialmente combinados. O professor Eli Lopes Meirelles, tradicionalmente, dizia que tanto o fato do príncipe quanto o fato da administração seriam desdobramentos da teoria da imprevisão, ou seja, o reconhecimento de que acontecimentos estranhos à vontade das partes vão repercutir sobre a economia ou vão repercutir sobre o contrato, dificultando ou impedindo sua execução. Ele vai dizer, fato do príncipe e fato da administração são desdobramentos da teoria da imprevisão. O fato do príncipe seria o ato geral da administração pública, que refletiria reflexamente sobre o contrato, dificultando ou impedindo sua execução. A administração pratica um ato geral, que alcança todas as pessoas e alcança, inclusive, o contrato administrativo, tornando difícil ou impedindo a sua execução, ensejando o reequilíbrio das prestações inicialmente combinadas. O fato da administração é diferente, porque o fato da administração é o ato específico, é a ação ou omissão do poder público contratante, que incide diretamente sobre o contrato, dificultando ou impedindo sua execução. Enquanto o fato do príncipe é o ato geral, que reflete indiretamente, o fato da administração é o ato específico, que reflete diretamente. Nos dois casos, há desequilíbrio da equação econômico-financeira e, por isso, teremos a sua revisão. Questão muito importante, que sempre causa dúvida. Pessoal da web. Bom, professor, eu quero saber em quais situações a administração pública pode alterar, no caso, no contrato administrativo. Em quais situações a administração pública pode alterar o contrato administrativo? Como falei aqui em mais de uma ocasião, a finalidade do contrato administrativo é o interesse público. E o interesse público muda. Se a finalidade do contrato é o interesse público muda, é claro que o contrato também deverá mudar. A lei contempla, no artigo 65, qual lei, professor? Lei 8666 de 93. Ela contempla duas possibilidades de alteração. Eu posso ter uma alteração unilateral ou eu posso ter uma alteração bilateral. A alteração unilateral, já vimos, é cláusula exorbitante. A administração usa o seu poder de Estado para alterar unilateralmente o contrato. E a alteração do contrato, ela também pode ser bilateral. Se a alteração é bilateral, aí ela perde a natureza de cláusula exorbitante, porque depende da anuência de quê? Depende da anuência do contratado. 65, inciso 1, alteração unilateral. 65, inciso 2, alteração bilateral. Claro, professor, princípio da legalidade. O contrato pode mudar, mas só pode mudar nos termos da lei. E sempre lembrando, embora o contrato possa mudar, o direito de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro é garantido ao contratado. Vamos finalizar esse segundo bloco e daqui a pouco vamos para o quiz. Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. O tema de hoje é contratos administrativos. Nesse terceiro bloco, faremos nosso quiz, momento para testarmos os conhecimentos sobre a matéria. Participarão os alunos aqui do estúdio. O pessoal da web, nesse momento, não participa, mas acompanha. Serão 10 questões sobre o tema proposto, 4 alternativas. Cada participante possui esse aparelho,
e com ele poderá selecionar a opção que deverá ser marcada. Vou devolver para ela para que ela possa participar. Vamos começar. A lei confere à administração a prerrogativa de, por razões de interesse público, 1. Rescindir o contrato administrativo. 2. Revogar o contrato administrativo. 3. Anular o contrato administrativo. 4. Contrapor o contrato administrativo. Resposta correta é? Vamos lá, a resposta correta é de número 1. Rescindir o contrato administrativo. Vimos, a rescisão do contrato administrativo tem natureza de cláusula exorbitante. Portanto, a administração, quando houver interesse público, poderá rescindir. Coisa perigosa, ponto perigoso. A administração pode rescindir unilateralmente, tanto por interesse público, quanto por inadimplemento do contratado. Eu, administração, contrato você. Se você fizer coisa errada, eu rescindo unilateralmente. Ou você não fez nada errado, mas há interesse público e, portanto, eu rescindo. Rescisão unilateral, cláusula exorbitante. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa incorreta. 1. Apesar das controvérsias doutrinárias, o entendimento majoritário é no sentido de reconhecer os contratos administrativos como espécie do gênero contratos. 2. Somente a União pode legislar sobre contratos administrativos. 3. O poder público pode aplicar diretamente sanções ao contratado por inadimplemento total ou parcial do ajuste. 4. A legislação reguladora dos contratos administrativos admite a hipótese de aplicação da cláusula da exceção do contrato não cumprido. Escolhem. A resposta correta é a de número 2. Somente a União pode legislar sobre contratos administrativos. Alternativa errada. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 27 da Constituição estabelece: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas suas modalidades. A competência da União é para legislar normas gerais. Cada ente da federação, cada estado, cada município, o Distrito Federal, podem, desde que obedeçam às normas gerais traçadas pela União, legislar sobre a matéria. Muito importante. Próxima questão. Marque a alternativa correta. 1. Cláusulas exorbitantes são aquelas que rompem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, por isso são nulas. 2. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando houver interesse público, nos termos da lei. 3. Cláusulas exorbitantes são proibidas nos contratos administrativos. E 4. As cláusulas exorbitantes são excessivas e impedem que o contrato administrativo seja cumprido. Por isso, ensejam o rompimento unilateral pelo contratado. 1 minuto. A resposta certa é a de número 2. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando houver interesse público nos termos da lei. Questão fácil. A explicação anterior já é a resposta dessa questão aí. Vamos para a seguinte. Não corresponde à modalidade de garantia prevista na Lei 8666 de 1993. 1. Joias preciosas. 2. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 3. Seguro-fiança. 4. Fiança bancária. Vamos lá? A resposta é a de número 1. Penhor de joias preciosas. Professor, está muito fácil. Disposição expressa do artigo 56 da 8666. São garantias oferecidas pelo contratado quando exigidas pela administração.
calção em dinheiro ou título da dívida pública, seguro, garantia, que a questão chama de seguro-fiança, e fiança bancária. Resposta correta, 1. Ela é errada. Próxima questão. Um contrato administrativo não poderá ser considerado PPP se 1. O seu objeto for exclusivamente execução de obra. 2. Envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 3. O seu valor for superior a 20 milhões de reais. 4. O seu prazo de duração for de 10 anos. 1 minuto e marque. A resposta certa é a de número 1. O seu objeto for exclusivamente execução de obra. Professor, para compensar a anterior, essa foi bem difícil. Não. Ela requer um pouquinho de atenção. Por quê? Porque se o contrato é só de obra, eu aplico a lei 8666. Você vai lembrar por aí. Se for só obra, é a 8666 e não a lei 11.079 de 2004, a de PPP. Mas, fora essa dica, a lei de PPP, a lei de parceria público-privada, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, traz os casos que a lei veda a celebração de PPP. A lei fala assim, se o contrato tiver valor inferior a 20 milhões, não pode ser feito uma PPP. Se o contrato durar menos que 5 anos, não pode ser PPP. Se o contrato for exclusivamente de obra, se o contrato for exclusivamente de serviço, se o contrato for exclusivamente para instalar bem ou equipamento, não pode ser PPP. A lógica é, se o contrato só for de obra, ou se for só de mão de obra, ou só para instalar equipamento ou serviço, aí eu aplico a 8666, não preciso fazer uma PPP. Resposta correta, então, é a número 1. Objeto for exclusivamente execução de obra. Próximo. Sobre o contrato de concessão de serviço público, é correto. 1. O concessionário executa o serviço em seu próprio nome, assumindo pelo mesmo responsabilidade civil subjetiva. 2. Encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente, por motivo de interesse público, mediante lei específica e após prévio pagamento da indenização. 3. O poder público concedente transfere ao concessionário a titularidade do serviço concedido. 4. Trata-se, em verdade, de um ato administrativo, já que as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público concedente. Vamos lá? A resposta correta para essa questão é a de número 2. Encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente por motivo de interesse público, mediante lei específica e após prévio pagamento da indenização. Essa questão é tão importante que merece que as outras alternativas sejam comentadas. Vejam. 1. O concessionário executa o serviço público em seu próprio nome, assumindo pelo mesmo responsabilidade civil subjetiva? Errado. Lembrem-se, contrato de prestação de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Se não for serviço público, responsabilidade subjetiva. 3. O poder público concedente transfere ao concessionário a titularidade do serviço público concedido. Errado. O poder público só transfere a execução do serviço. A titularidade sempre fica nas mãos do Estado. 4. Trata-se, em verdade, de ato administrativo, já que as cláusulas são fixadas unilateralmente pelo poder público concedente. Errado. A Lei 8987 de 95, no artigo 2º, inciso 2, diz expressamente: concessão é um contrato
administrativo, disposição expressa de lei. Importantíssimo. E a correta, encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente por motivo de interesse público, mediante lei específica e após prévio pagamento da indenização. Percebam, encampação é uma forma de acabar com o contrato de concessão. Quando? Quando há interesse público. A União contrata a TIM para a TIM executar serviços de telecomunicação móvel. Mas há interesse público, o que a União faz? A União, através de uma lei específica, rescinde o contrato de concessão e indeniza a TIM. Perceba que a TIM, no nosso exemplo, ela não inadimpliu o contrato. O que houve foi interesse público que ensejou a encampação. Professor, e se a TIM fizesse errado e descumprisse o contrato? Aí não seria encampação, seria caducidade. Próxima questão. Cláusula exorbitante é aquela que, 1. É lícita em qualquer contrato, seja ele de natureza pública ou privada. 2. Excede do direito comum para consignar vantagens à administração pública dentro da relação contratual. 3. Somente é lícita em contratos de natureza privada. 4. Todas as alternativas estão corretas. Resposta? A resposta correta é de número 2. Excede do direito comum para consignar vantagens à administração pública dentro da relação contratual. Explicamos. Certíssimo. Cláusula exorbitante é aquela que coloca a administração numa relação de supremacia em face do contratado na relação contratual. Própria do contrato administrativo, mas proibida nos contratos de direito privado por ter natureza abusiva, natureza leonina. Vamos para a questão seguinte. Os contratos administrativos, 1. São alteráveis quantitativamente pelo poder público, dentro de limites estabelecidos pela lei. 2. São sempre precedidos de licitação. 3. São rescindíveis exclusivamente pelo Poder Judiciário. 4. Não admitem o uso da exceção do contrato não cumprido em face do Poder Público. Resposta é... A resposta certa é a resposta de número 1. São alteráveis quantitativamente pelo poder público, dentro de limites estabelecidos pela lei. Certíssimo. O contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente de forma quantitativa pela administração. 25% para menos, 25% para mais. Se o contrato for de reforma, de obra ou equipamento, o aumento pode ser de até 50% para mais. Devemos observar o equilíbrio econômico-financeiro. Se eu diminuo, eu pago menos. Se eu aumento, eu pago mais. Fora desses percentuais, 25 para menos, 25 para mais, reforma de obra ou equipamento, acima 50%, a alteração do contrato deve ser bilateral. Portanto, o contratado tem que concordar. E mais, a alteração além dos limites previstos na lei, além de ser bilateral, ela tem que ser sempre para quê? Para menos. Muito importante. Vamos para a próxima. Nos termos da Lei 8666, é correto afirmar: 1. Os contratos administrativos podem ser fixados com prazo de vigência indeterminado. Os contratos administrativos só podem ser rescindidos unilateralmente pela administração pública em face do inadimplemento do contratado. 3. A declaração de nulidade do contrato administrativo exonera a administração de qualquer dever de indenizar o contratado. 4. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Vamos lá?
Resposta correta é a número 4. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Disposição expressa da Lei 8666, que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DC número 16. O contratado responde pela execução do contrato por sua conta e risco. Logo, no valor que a administração paga pelo contrato, está encargo trabalhista, está encargo fiscal, está encargo comercial, não respondendo à administração por não pagamento desses valores. Vamos para a última. Denomina-se doutrinariamente fato do príncipe. 1. Toda ação ou omissão do poder público que, incidindo diretamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução. 2. A medida de ordem geral, não diretamente relacionada com o contrato, mas nele repercutindo, provocando seu desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Aqueles fatos existentes ao tempo da celebração do ajuste, mas só descobertos quando da sua execução, que sobrecarrega demasiadamente o contratado. 4. É o ato que o agente pratica visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Resposta correta é a resposta correta é a de número 2. Medida de ordem geral, não diretamente relacionada com o contrato, mas que nele repercute, provocando seu desequilíbrio econômico e financeiro. Tivemos a oportunidade de explicar essa questão importantíssima no segundo bloco. O fato príncipe é o ato geral praticado pela administração, que reflete indiretamente sobre o contrato. É um exemplo, professor, de fato do príncipe. Ato geral praticado pela administração que incide reflexamente sobre o contrato, dificultando ou impedindo sua execução. Pense comigo, um determinado município faz um contrato administrativo com uma determinada empresa. E aí o Estado aumenta a alíquota de um tributo, tornando mais difícil a execução do contrato, já que a empresa contratada gastará mais. Ato geral, aumentar a alíquota do tributo, que reflete indiretamente no contrato, dificultando a sua execução. Fato príncipe. O fato da administração, para aproveitar, para diferenciar, é aquele ato, ação ou omissão que repercute diretamente sobre o contrato. A administração contrata uma empresa para reformar um prédio de uma determinada secretaria. No dia marcado, a empresa chega para iniciar a reforma e a repartição está funcionando. E o contratado não pode iniciar a execução do contrato porque a repartição está ocupada. Ato específico que incide diretamente sobre o contrato, impedindo ou dificultando sua execução. Nos dois casos, fato do príncipe, fato da administração, a administração irá reequilibrar a equação econômico-financeira para garantir o equilíbrio entre os encargos do contratado e o valor pago à administração. Agora vamos verificar quem foi o vencedor do nosso quiz. Venceram o programa de hoje 2 participantes que gabaritaram e acertaram as 10. Parabéns, questões amplas. Vamos lá, os vencedores de hoje foram a Fernanda e o Alander. Parabéns. Agora, como forma de estimular o estudo de vocês, o programa Apostila oferece aqui para os 2 vencedores que gabaritaram nossas questões 2 livros. Alander, parabéns. E o pessoal da web, como foi? Bom, professor, teve um empate aqui entre 3 pessoas, eu, a Roberta e a Cleo. Parabéns, obrigado pessoal do SED, obrigado pela participação. Vamos então finalizar o nosso programa de hoje
O objetivo aqui não é fomentar a competição, e sim estimular o estudo. Esse foi o programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. Até a próxima. Obrigado.